alunos do Vem Diploma! Vamos agora para a terceira aula da apostila e essa aula continua falando sobre a tecnologia no nosso dia a dia. A gente já aprendeu, né, como as coisas foram inventadas, como com o tempo, né, foram construídas, elas foram sendo melhoradas, né, para aumentar a capacidade aí do homem em todos os sentidos, né? E essa terceira aula continua falando sobre isso, sobre essas modificações, sobre as transformações que vêm acontecendo no nosso dia a dia e muitas das vezes a gente não se dá conta, tá? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre as formas de comunicação e seus significados científicos. Nós temos, por exemplo, hoje em dia a gente fala muito a linguagem da informática, né? Ah, vou entrar lá no YouTube, eu vou fazer vou criar meu website, vou fazer minha homepage, enfim, então a gente vai, nessa linguagem tornou-se normal pra gente, tornou-se característica já nossa, né? Essa linguagem no computador, ela é utilizada por inúmeras pessoas de todos os lugares do mundo, porque a tecnologia nos alcançou e com isso a gente vai se adaptando até na nossa forma de falar. Quem nunca ouviu, por exemplo, falar naquela expressão assim, caramba, a ficha ainda não caiu? Normalmente quando uma pessoa, um ente querido morre, ou quando a pessoa vai viajar, vai embora para outro país, a gente fala, nossa, a ficha que eu não vou ter mais essa pessoa ainda não caiu, a ficha ainda não caiu. Da onde surgiu essa expressão? Como que começou essa expressão? Né? Foi na utilização daquelas fichas telefônicas lá do orelhão, que você botava a ficha para começar lá a ligação, e quando caía a ficha que você conseguia completar aquela ligação, né? Estabelecer essa comunicação. Com o tempo a gente foi usando, hoje a gente fala normal, mas é bem verdade que muita gente, a gente já perdeu um pouco esse costume de falar, né? Ainda não caiu a ficha. Normalmente a gente fala mais quando a gente perdeu um ente querido, mas enfim, até por conta dessa tecnologia que tem nos alcançado, a gente não, acho que nem tem mais orelhão. Eu fiquei sabendo esses dias que já estão inclusive até já tirando os orelhões, né? Porque ninguém usa mais. Nós temos também o uso de símbolos para informar alguma propriedade do produto, né? Por exemplo, nos caminhões lá que estão transportando gasolina, que estão transportando seres vivos, né? Então eles têm aquele símbolo com um combustível, é vermelhinho. Quando por exemplo, no laboratório também a gente tem aquele símbolo, uma caveirinha, né? Para dizer, olha, é tóxico. Enfim, então essa linguagem dos símbolos que a gente olha e a gente já consegue identificar o que tem ali, o que pode ser, o que pode conter ali, naquele caminhão, no laboratório, naquele produto, né? Um produto, aqueles spray de veneno para matar mosquito, por exemplo. Você vê ali que tem um símbolozinho falando, olha, é perigoso para a saúde, não pode ter contato com as mãos, né? Tem alguns produtos que você vê, não utilize sem luva, sem proteção. Então, através deste símbolo, desse desenho, consegue estabelecer essa comunicação, você consegue entender o que nós temos ali. Na porta de uma sala de um raio-x, por exemplo, você vê aquele símbolo também, esse símbolo aqui, ó. Você vê que esse símbolo já te diz algo. Eu vou estar disponibilizando aqui 3 imagens e você me diz aí no comentário o que são essas imagens, o que você entende por essa imagem. Olha aí. Então você vê que essa imagem, você visualizou essa imagem, você já pôde perceber algo. Já te trouxe alguma mensagem sobre o que pode ter ali nesse produto, nesse rótulo, na porta de um laboratório. Você já conseguiu identificar o que é através dessa imagem. Nós temos também a comunicação através dos números. Por exemplo, hoje o seu CPF já te diz tudo o que você o que você tem, quem é você, através tudo é CPF. Né? Nós temos o DDD, que te diz qual é a região que você mora, temos o DDI, temos o CEP, né, da sua rua. Quando você vai fazer um cadastro, por exemplo, na internet, eles já pedem o CEP da sua rua e ali já te dão o nome da sua rua. Olha aí o código alcançando você. Antigamente você tinha que botar tudo, nome de rua, número. Agora, através do CEP, o próprio sistema ali no computador, no cadastro, por exemplo, já te dá toda essa informação. Temos também a comunicação através das cores, a informação através das cores. Por exemplo, as cores de um semáforo. Você sabe que ela é vermelho, você tem que parar. Ali não está escrito pare.
Tá escrito vermelho, você sabe que você tem que parar. Temos o verde, você sabe, né, que você pode prosseguir andando. Então as cores, elas também nos trazem essas informações. Você já deve ter observado, por exemplo, que as sinalizações noturnas de trânsito, uma lanterna de carro, né, com uma indicação na altura da altura de um prédio, se você olhar para um prédio lá em cima, você vai ver que tem uma luzinha vermelhinha lá piscando, né, para dizer qual é a altura. Qual é a cor dela? É a cor vermelha, vocês já repararam isso? Por que o carro não muda para o verde? Todo carro pode mudar a forma da lanterna, por exemplo, mas não muda a coloração. Todas elas são feitas de luz vermelha. Mas você sabe por quê? Por causa da visibilidade da luz vermelha, da cor, do alcance que a cor vermelha ela consegue ir. Por exemplo, a luz vermelha é a que menos dispersa ao passar por um meio, por um ar, por exemplo. É possível enxergar a luz vermelha a uma distância bem maior do que uma luz azul, do que uma luz verde. Então é por isso que as sinalizações noturnas de trânsito, por exemplo, elas são vermelhas, não é à toa, não é por acaso. O alcance luminoso dela é maior. Nas cores ainda, a gente tem também os códigos das cores, por exemplo, um remédio. Você sabe que o remédio tem lá a tarja vermelha, você sabe que ele tem a tarja preta, né? O remédio de tarja preta, ele precisa de uma autorização, precisa, cada caso, né? Precisa de um tipo de receita. Então você sabe, por exemplo, que o remédio de tarja preta é algo mais forte do que o vermelho é um forte, mas o remédio de tarja preta ele é mais forte, é mais, de repente, perigoso, enfim, mais rápido a ação, indiferente. Então, através das cores ali de um simples remédio, você sabe que traz a você essa informação. Então, olha a comunicação através dessas cores, esses códigos das cores te alcançando no seu dia a dia. Nós temos também o código dos produtos, né, quando você compra um biscoito, por exemplo, você pega ali, você tem ali todas as informações, todos os ingredientes, o que foi usado naquele biscoito, o que tem, informações nutricionais. Então ali você já sabe a quantidade de sal, né, a quantidade de açúcar, a quantidade de carboidratos, de gordura. Todas essas informações são obtidas nas embalagens. Então você tem essa informação, esse código, né, das embalagens, do produto que você está comendo, né, que você vai ali se alimentar. Então esses códigos no nosso dia a dia, ele é muito grande, tem uma variedade de códigos, só que a gente não se dá conta porque pra gente já se tornou algo normal. Mas esses códigos de cor do semáforo, da cor do remédio, o código do seu CPF, então a gente acaba decorando e a gente já entende o que quer dizer aquilo dali, sem mesmo ter necessidade de estar escrito lá todo certinho. Vamos falar agora um pouquinho sobre a tecnologia nos meios de transporte. Você é capaz de imaginar como é que as pessoas do passado elas conseguiam se locomover até os seus locais, ao seu local de trabalho? Como que eles iam? Antes, por exemplo, da criação dos bondes, né, dos ônibus, né? Como que eles iam caminhando, como que eles iam... como que eles chegavam até o seu trabalho? Como que você imagina que eles faziam isso? Então a invenção do motor a vapor foi um grande passo no desenvolvimento dos meios de transporte. Ele chegou para substituir a força animal, né, que era usada ali a carroça, o cavalo, né, os bois. Eles utilizavam esse tipo do animal para poder chegar até o seu trabalho. Então foi quando criou os bondes, né? Só que aí teve também um outro benefício, a quantidade de pessoas que poderiam ser transportadas ou de coisas que poderiam ser transportadas porque quando era com um animal, por exemplo, um cavalo, só cabia uma pessoa, de repente colocou uma carroça atrás, um carrinho, uma espécie de um carrinho atrás, então conseguia transportar de repente 2, 3 pessoas. Isso com a criação de um bonde, né, que quando surgiu esse tipo de meio de transporte, conseguiu carregar aí 10 pessoas, 15 pessoas, por exemplo, né? Conseguiu transportar coisas maiores de repente. Então, tudo isso aconteceu, toda essa tecnologia aconteceu para a mobilidade do homem, para facilitar a mobilidade do homem aí no dia a dia. A cada conflito que é testado nesses novos materiais, são criados novos equipamentos. Então eu criei algo que não deu certo, eu vou melhorar
para alcançar aquele meu objetivo. Um bom exemplo que nós temos hoje são os aviões que são invisíveis aos radares, são as armas biológicas, as armas químicas, que vêm com o tempo, aí, no caso dos aviões, sendo melhorados, né, para algumas finalidades que não convém dizer, mas para uma determinada, uma coisa específica que há necessidade disso. Então, olha, imagina um avião transportando sabe-se lá quantas pessoas, sendo invisível. É algo incrível que nós temos na tecnologia, nesse meio na tecnologia que alcançou os meios de transporte. Antigamente um ônibus era aquele ônibus mais sucateado, hoje o pessoal tem ônibus com ar-condicionado, já é aquela coisa mais moderna. Temos aí alguns usando biocombustível, temos os carros, hoje em dia temos carro elétrico, né? Então a tecnologia alcançou também os meios de transporte, o que tudo para facilitar a nossa vida, a nossa locomoção, a nossa transportar de alguma coisa. Então vem toda essa tecnologia que é feito para facilitar a nossa vida, para a gente ganhar tempo, para ganhar saúde, para ganhar alguma coisa, algum benefício. Essa tecnologia ela é criada para que algum benefício nos alcance. Então vamos lá, atendendo esses pedidos aí, o pessoal que está pedindo algumas questões. Então eu vou trazer agora 3 questões da apostila, do capítulo 3 da apostila, para a gente estar aí discutindo aí um pouquinho. Vamos lá, a primeira questão é essa. Questão número 1. Que outras palavras ou expressões você conhece que vêm da utilização de aparelhos ou equipamentos tecnológicos e são utilizados em nosso linguajar cotidiano? Então, que outro exemplo você pode me dar de expressões que a gente usava no passado, né, que utilizava, que assim era mais ou menos baseado em algum equipamento? Temos, por exemplo, muda o disco, tá trabalhando sob pressão. São expressões que a gente usava, que a gente usa, mas hoje em dia está se perdendo um pouco, né? Mas a gente usava muito, falava-se muito por conta de alguns aparelhos que utilizavam naquela época. Hoje a gente não usa mais disco, hoje nem CD mais, o pessoal tá usando mais CD, quem dirá disco, né? E tá trabalhando sob pressão, fulano só consegue trabalhar sob pressão, tem que pressionar, porque relata sobre as máquinas, que deixou de ser feito, né, no trabalho braçal, já começou o trabalho já das máquinas. Então são expressões que a gente usava e usa no dia a dia, que veio das mudanças tecnológicas. Vamos para a segunda questão. Questão 5. Todo mundo entende o significado do gesto de um juiz de futebol, que normalmente é aquele que usa roupa preta, quando levanta um cartão vermelho ou um amarelo. O primeiro significa expulsão e o segundo, uma falta grave. Dê exemplos de outras situações em que as cores já representam certos significados. Então, que outras situações aí que você utiliza cores, que as cores te traz alguma informação? Por exemplo, um buquê de rosas vermelho, né, já te diz algo, olha, tem alguém apaixonado, né? Quando alguém levanta a bandeira branca, significa, tô me rendendo. Então a pessoa não falou, eu me rendo, mas se levantar a bandeirinha branca nesses filmes de guerra, por exemplo, a gente vê muito, né? Bandeirinha branca lá, o sinalzinho da paz, que a pessoa tá se rendendo. Né? Final do ano, pessoal, vou usar amarelo para trazer dinheiro. Então são as cores que traz essa informação pra gente sem ter necessidade de falar. Você vê e você já consegue, através dessa comunicação, saber o que quer dizer aquilo dali. Questão 20. Uma recente pesquisa do IBGE indicou que o consumo de microcomputadores se equiparou ao do fogão a gás, ficando à frente de eletrodomésticos como a geladeira. Isso significa que todo brasileiro que tem fogão também tem computador? Então quer dizer que todo brasileiro que tem fogão em casa tem também um computador? Claro que não. A gente sabe que muitas famílias, várias famílias aí têm computador, a grande maioria até tem acesso, né, a esse computador, a essa tecnologia, mas esse aumento do consumo de microcomputadores pode ser explicado também, por exemplo, por conta de alguns escritórios, de pessoas que trabalham em casa utilizando o computador, ou alugam um apartamento e faz dali um escritório. Então não é porque a venda do fogão lá e do computador está equiparado, por exemplo, que quer dizer que toda pessoa que tem um fogão tem também um computador. Até porque se a pessoa tiver que escolher entre um fogão e um computador, acho que 90% escolheria um fogão, né? Não um computador.
mas o computador, essa tecnologia, ela tem nos alcançado no nosso dia a dia constantemente e tem crescido cada vez mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa terceira aula. Já já nós vamos estar preparando o capítulo 4 da apostila. Bons estudos, continuem se esforçando e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Um abraço. Eu posso ler? Pode ler. Legal, Até porque a pessoa vai estar lendo.